Olá, como vai? Eu sou Ricardo de Lalu e venho falar hoje para vocês sobre o Senhor da Controvérsia, meu pai, Babami Etiu. Bem, como anunciei no vídeo, né? Exu, ele é o orixá da controvérsia. Mas mais do que o orixá da controvérsia, Exu é o orixá que mais fizeram controvérsias. Ou seja, há muita controvérsia sobre o que falam sobre Exu. Né? Há muita desinformação, há muitos enganos. E esse vídeo é para desmistificar Exu. Então, a primeira controvérsia é Exu não vai na Umbanda, tá? Alguns umbandistas, eu fui umbandista, como já falei, quem é do meu outro canal, né? Quem já assistiu meus vídeos em outro canal sabe da minha história. Minha mãe era mãe de santo de Umbanda, cresci dentro de um terreiro de Umbanda, vivi até os meus 26 anos na Umbanda, né? Hoje eu tenho 25 anos no Candomblé, ou seja, ainda tenho um ano a mais na Umbanda. Então eu sei do que eu estou falando, eu não sou só um curioso, né? Eu nasci dentro da Umbanda. Bem, Exu, o que tem lá, aquelas entidades, né? Não são Exu, tá? O nome correto seria Malungo, né? Algumas casas chamam de o povo da rua, outros chamam de malandros, outros chamam de catiços, né? O pessoal do Candomblé chama eles de catiços. Mas o nome correto de quando foi os primórdios das nossas religiões, tanto Umbanda quanto Candomblé, era Malungo, que é uma palavra banto, tá? Depois procure aí no Pai Google, tá? O significado da palavra malungo. Aí de malungo virou povo da rua e é isso aí, tá? Então o nome correto seria o malungo, nossos compadres. Eu chamo de compadre, eu viro no meu compadre Sotoco Preto, né? Ele é meu grande protetor, eu viro dele desde que eu tenho meus 17 anos de idade. Sotoco Preto é meu grande protetor, não só meu, como da minha família, das minhas filhas. Então, eu amo o Sotoco Preto, né? Ele é o meu malungo, meu compadre. Eu gosto de chamar de compadre. Tá? Então, aquelas entidades são compadres, malungo, povo da rua, mas não é Exu. Não existe orixá Exu dentro de um terreiro de Umbanda. Tá? Agora, dentro do candomblé, Exu ele veio como o mensageiro, né? O zombeteiro, o gozador, o fanfarrão, o fiscal, o punidor, e é o homem que tem que agradar primeiro, que é para que ele não crie confusões durante a festa. Exu Machemiô, né, que muito até mesmo nigeriano fala Exu Machemiô, que é Exu não atrapalha a mim, atrapalha a outra pessoa. E isso tudo é um engano, tá, gente? Exu não é um Ajogum. Exu não é um Helenine. Exu é um Orixá. Quem te atrapalha são os helenines. Os helenines são espíritos de baixa vibração que existem para atrapalhar o Ori, Ori Nu e o Ori AD. Eles trabalham para desequilibrar, para desalinhar os Oris, né? O seu Ori Nu, para que ele não se comunique com o Ori AD. Então eles existem para atrapalhar, eles botam obstáculos em nossas vidas para que a gente se revolte, para que a gente tenha dissabores, decepções, amarguras. Todos esses sentimentos de baixa vibração são provocados pelos helenines. E tudo que é de ruim que acontece com você, assalto, briga, desavença, fofoca, lorogum, e isso são provocados pelos ajoguns. Tá? Ajoguns são espíritos, né, de baixa vibração também, como os helenines, mas eles atuam para nos fazer o mal. Né? E esses espíritos são, muitas das vezes, até mesmo nossos ancestrais ou pessoas que faleceram, que você fez mal e essa pessoa morreu revoltada. Bem, aí entre toda coisa, tá?
entre outros assuntos. Mas é isso, são ajoguns e helenines. Os helenines existem para nos atrapalhar e os ajoguns existem para nos destruir. Eles tentam nos destruir. Então Exu não atrapalha ninguém. Exu não faz mal a ninguém. Exu não pune ninguém. Ah, eu gosto de deixar... Exu, ele é a terceira cabaça, ou seja, não existiu nada. Do nada, criou-se o ovo, né? O ovo é Olodumare. Por que falam ovo? Porque é o princípio, né? É a criação. Bem, do nada existiu o seu Olodumare. De Olodumare, ele criou Obatalá, de Obatalá, depois de Obatalá, Urumilá, depois de Urumilá, Exu. Em algumas outras culturas dizem que foi Obatalá, Exu e depois Urumilá. Mas já ouvi também Babalorixá da Nigéria defender que Exu foi o primeiro, Obatalá o segundo e Urumilá o terceiro. Mas, sinceramente, isso não importa. O importante é os três foram criados diretamente por Olodumare. Obatalá é a vida. Urumilá, a consciência, a sabedoria, a inteligência, a capacidade de raciocínio. E Exu é o movimento. Exu é a ação. Por isso que a palavra Exu significa esfera, né? Sempre em movimento, sempre girando. Então Exu, ele é o orixá da criação. Ele estava presente na criação de tudo, né? E depois foram criados os outros. Aí veio o Dudu, né? Aí veio Babaigum, veio a Ziamin, né? Vem tudo isso aí na criação. Cada um no seu quadrado, cada um na sua criação. Então, Exu, ele veio na criação. Então, a outra controvérsia. Exu não é filho de Emanjá com Oxalá. Tá bom, gente? Emanjá veio depois. Oxalá é um dos nomes de Obatalá, né? Então, mas Emanjá veio depois. Primeiro criou-se o mundo. E para o mundo ser criado, precisou da ação. E para haver ação, precisou ter Exu. Exu é a ação. Exu é o movimento. Então, Exu não é filho de Emanjá com Oxalá. É uma coisa que hoje nós estamos em 2023. Temos acesso à internet. Você está me assistindo, você tem acesso à internet. Então, você tem acesso ao conhecimento. Você não precisa mais ficar sentado na sua esteira, ouvindo só o que os seus mais velhos têm para te ensinar, e isso lhe basta. Não pode bastar. Conhecimento não ocupa espaço. Então, um conhecimento nunca pode bastar. Se os seus mais velhos te ensinam, absorva tudo que eles têm para te ensinar. Mas vá perguntar para outros mais velhos também, vá fuçar, vá comprar livros. O que eu estou falando sobre Exu tem livros, tá? Eu vou deixar aqui a foto de alguns livros para vocês lerem, buscarem, aprenderem. Eu não vou deixar link, né? Porque eu não ganho royalties. Mas a foto eu deixo, a propaganda não tem problema, pois é assim que se aprende. Estudando, né? Não só ouvindo, mas estudando também, lendo, entendendo. O que te ensinou tem sentido? O que o seu mais velho te ensinou tem sentido? Vamos buscar. Tem que saber. Exu é isso, Exu é o movimento. Exu não é ficar parado, sentado numa esteira, esperando o mais velho gritar com ele. Exu não é isso. Exu é o movimento. Eu sou o movimento. Tenho 26 anos de iniciado, aprendi muito com meus mais velhos, mas eu aprendi muito estudando, aprendi muito pesquisando. Ainda estou aprendendo, né? Então, Exu, as controvérsias são essas. Segundo, e o ponto mais importante para mim é, Exu não pertence a nenhum orixá. Orixá nenhum manda em Exu. Exu não é ajudante de Urumilá. Exu não é o porta-voz de Olodumare entre os outros orixás. Se o orixá precisa falar com Olodumare, que vá sozinho. Se você precisa conversar com o seu orixá, que vá sozinho. Exu não é um celular que fica entre você e os seus outros orixás. Exu não é isso. Exu não é o ajudante de ninguém, Exu não é o escravo de ninguém. Exu é você, eu sou Dogum, eu tenho que montar o Exu fulano, né? É o Exu Dogum, o Exu do Oxóssi, o Exu da Iansã. O que existe, gente, é o seguinte: Exu é a ação, Exu é o movimento. Ou seja, toda ação que você produz
você produz porque Exu tá ali, Exu permite, Exu tá ali. Né? Não é nem que ele permite, mas ele está ali. É aqui, ó, essa comunicação, essa ação que eu estou fazendo em falar é uma ação. Então Exu está aqui. Exu é ação. Tudo que existe, toda ação tem Exu. Por isso que Exu ele é o simbolismo do Ogó, porque ele é a virilidade. É a virilidade, é o sangue, é o sangue que corre. Pois o movimento do sangue é que faz o seu corpo girar. Né? Cada parte do seu corpo, como vocês sabem, pertence a um determinado orixá. E o que pertence a Exu? O sangue. Então, o sangue circula no seu corpo. Isso é Exu. Então, Exu é o que faz as coisas circularem, as coisas se movimentarem, as coisas agirem, a ação. Então, se você vai pedir algo para algum, você está pedindo uma ação a algum. Então, você tem que agradar Exu ali. Você tem que invocar Exu naquela sua oferenda. Pois sem Exu, aquela ação entre você e o seu orixá não existe. Não vai haver ação de Ogum sem que Exu esteja junto. Não vai haver ação de Orumilá sem que Exu esteja junto. Não vai haver ação do seu orixá de cabeça, do seu ori, se Exu não estiver junto. Exu tem junto em tudo. Exu é onipresente e onipotente. Por isso que tudo que faz tem que ter Exu no meio. O correto é, se você vai realizar uma oferenda para o seu orixá, primeiro você canta ou reza o oriki, né? Aí eu rezo o oriki, eu canto, não importa. Então você vai fazer uma comida, por exemplo, um inhame para Ogum, para que você se conecte a Ogum, você precisa que o seu ori esteja presente. Então você tem que cantar para o seu ori, rezar o oriki para o seu ori. Para você se conversar com Ogum, seu ori tem que estar presente. Os seus ancestrais estão presentes, porque você é o resultado, né, dos seus ancestrais, correto? Você existe graças aos seus ancestrais. Então, os seus ancestrais têm que estar presentes. Você reza para Babaigum. Ou canta para Babaigum. E aí, para essa ação chegar ao Ogum, e para que o Ogum possa agir através do que você precisa, você tem que rezar para Exu. Cantar para Exu. Aí sim você canta para Ogum. Eu estou falando Ogum, mas para o Orumilá, para o Batalá. Essa é a ordem da coisa. Se você quer que o seu inhame, que Ogum atenda o seu pedido, o seu ori tem que concordar com isso. Então você tem que rezar para o seu ori e pedir licença ao seu ori. Os seus ancestrais têm que também estarem juntos, porque Ogum é um ancestral. Se Ogum é um ancestral, você tem que cantar para os ancestrais. E quem é o representante da nossa ancestralidade? Babaigum. Então você tem que cantar para Babaigum. Para que haja essa ação, Exu tem que estar presente. Então você tem que cantar para Exu. E aí você canta para Ogum, canta para Yansan, para quem você estiver fazendo a oferenda. Então, por isso que todo mundo tem que montar Exu. Se você não quer montar Exu, não precisa. Por quê? Por que se monta o orixá? Para você conversar diretamente com ele, né? Ali sem intermediários, né? Entre aspas. Então você monta o Ibá de Exu. Agora, se você não quer cultuar o Exu, não precisa. Você não é obrigado. Se você cultua apenas o seu orixá Ogum, a única coisa que você tem que saber é que toda vez que você vai dar um inhame para Ogum, você vai pedir para Ogum, seu ori tem que estar presente, Babaigum tem que estar presente, Exu tem que estar presente. Ponto. Não tem como Ogum ou nenhum orixá agir sem a presença de Exu. Existem diversos titãs em que falam que todos os orixás prestam homenagens a Exu. Todo orixá tem que fazer a sua oferenda a Exu, pois Exu é onipresente e onipotente. Tá bom, gente? Então, essas são as controvérsias que precisam ser desmistificadas. Exu não é um Elenine, Exu não é uma Jogum. Agora, o que acontece? Se você não agrada Exu, se você não respeita Exu, se você dá comida para o seu Ogum, para a sua Yansan, você faz uma festa linda para o seu Obatalá, mas você fala, não, eu não gosto de Exu, porque eu já ouvi muita gente falar isso, mas que muita gente nem raspa filhos de Exu, porque não gostam de Exu, porque não entendem Exu, não procuraram aprender sobre um dos principais, na minha opinião, o principal orixá do candomblé, porque sem Exu não tem nada. Ponto. Então, se você não faz a parte, se você não invoca Exu ali, não faz as homenagens ao Exu, não bota Exu na ação, Exu não vai estar ali. Então, não é nem que ele vira as costas, simplesmente você não invocou Exu. Se Exu não está ali,
quem vai estar? Sem a proteção de Exu, sem a ação de Exu, os Helenines e os Ajoguns entram dentro da sua casa, entram dentro da sua vida. E aí é que a confusão está feita. Então não é Exu que, caso se você não agrade, vai zombar de você. Não. É que se você não invocar Exu para dentro da sua casa, para dentro da sua vida, quem vai entrar é os Helenines e os Ajoguns. E aí eles é que vão fazer a confusão. Tá bom, gente? Então, a César o que é de César, né? Vamos dar nome correto aos bois, vamos parar de ficar falando bobagens, né? E vamos respeitar o primeiro orixá. Pois uma casa de candomblé que não canta Exu, que não louva Exu, ela não vai para frente porque não tem ação ali. Né? Então todo mundo tem que louvar Exu, não é só por medo. Não louve Exu por medo. Louve Exu por respeito e amor. Pois Exu é isso, é respeito e amor. Exu não faz mal a ninguém, Exu não pune ninguém. O caos existe na ausência de Exu. Tá bom? Meu mojubá a todos. Eu Odabó e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!